Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias de hoje, com muitas informações do que aconteceu na semana e também na semana passada. O nosso telejornal sempre na medida certa para você. E o jornal de hoje vai apresentar os acontecimentos da Presidência da República, fatos para você também da aula online e mais ainda, detalhes da saúde e o Polícia em Ação e o nosso quadro de esportes. Vamos agora chamar as nossas principais manchetes de hoje. Lançado o projeto Brasil Acolhedor. Presidente visita o primeiro hospital de campanha da União. Senado aprova a proposta de redução e repasse do motorista para aplicativo. Família do programa Tarifa Social terão isenção no pagamento da luz. Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara de proteção sempre que for sair de casa. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Antes de começarmos as nossas principais notícias de hoje, vamos agradecer a participação na filmagem do João Vitor e também ao Rodolfo e toda a equipe, a Andréia, da TV Sinec, que exibe semanalmente o Tele Brasil Notícias. Lembrando que o nosso telejornal, você também é um dos nossos convidados a estar participando. Daqui a pouquinho eu vou dar as informações de como você participa do Tele Brasil Notícias. Começamos então falando da Presidência da República. O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou o primeiro hospital de campanha da União. Até o final do mês, o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal, estará pronto para reforçar o atendimento dos pacientes com a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e conheceu os detalhes da obra. Esse hospital de campanha, então, ele leva em consideração uma modelagem que pode ser replicada para outras localidades, sendo possível a construção dele com bastante rapidez. O município fez a terraplanagem da área e o estado vai providenciar recursos humanos, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento da unidade. Já o governo federal arcou com a construção do hospital, orçado em 10 milhões de reais. Além disso, o Ministério da Saúde reforçou os repasses para o estado. Esse daqui é o piloto, é o 01 dos federais. Então, isso daqui, pela proximidade de Brasília, é mais fácil de eu mandar meus técnicos, é mais fácil de tudo. E também porque aqui tem desassistência. E a desassistência, ela ocorre basicamente porque você não tem unidades hospitalares de média e alta complexidade no entorno. O hospital terá 200 leitos equipados com ventiladores e adaptáveis para se tornarem unidades semi-intensivas. Para cá, virão pacientes de Goiás e do Distrito Federal em estado crítico por conta do coronavírus. Além da área hospitalar, o local vai abrigar refeitório e alojamento para os profissionais de saúde.
Ao todo, o hospital de campanha ocupará uma área de 10 mil metros quadrados, com quase 5 mil metros de área construída. A gente vai fazer o possível para atender a expectativa. A gente espera que ninguém ocupe. Na verdade, Lógico. É igual o seguro de vida. A gente faz, mas pede para não usar, né? Mas a gente está fazendo o possível. O Brasil está... Temos um preço bastante alto para pagar, mas troca de vida, tudo é possível. A gente pede a Deus que tudo dê certo. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você pode participar do Tele Brasil Notícias com a sua opinião. Nós temos o Face, que é Tele Brasil Notícias, ou então você pode mandar a sua informação para a redação ou falar conosco pelo Gmail, telebrasilnoticias@gmail.com. Queremos também lembrar e mandar nossos abraços ao Palhão Artesanato, que continua dando o apoio para que o Tele Brasil Notícias chegue até a sua casa, a sua internet, ou mesmo seja distribuído para todo o Brasil e mais para todo o mundo. Aliás, lembrando que o Palhão atende você pelo site, que é opalhão.com.br, você faz o seu pedido, porque a loja está fechada, ou mesmo através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, e você também que tem o WhatsApp, anote aí, 95265-8255. Nós também queremos agradecer o outro apoiador do nosso Tele Brasil Notícias, que é o Bar do Plínio, lá na Casa Verde. Eles têm o sistema iFood para você fazer aí o seu pedido, ou então você pede através do seguinte telefone, 3857-0999. Depois agradecemos também a você pela audiência e a classificação de nosso jornal, sempre com aquela categoria. Vamos começar agora falando das notícias sobre a rede estadual. Como é que está acontecendo hoje para que os alunos recebam ali as aulas em suas casas? Está sendo usado o quê? A tecnologia, isso mesmo. Porque em São Paulo, alunos então da rede estadual estão tendo o apoio da tecnologia para que esse ano letivo não seja prejudicado, porque já vão ter aí praticamente abaixo de 200 dias letivos aí nas escolas, né? Mas vamos a maiores detalhes observando esta informação. Mais de 3 milhões de alunos serão atendidos com o projeto de educação à distância. O método, bastante comum no ensino superior, agora será aplicado com estudantes dos ensinos fundamental e médio, para que o ano letivo não seja tão prejudicado. O projeto envolve diversos professores e especialistas. É muito importante também que os pais acompanhem esse novo processo, que oriente os alunos que estão em casa, ainda em recesso escolar, a manter uma rotina de estudo, como, por exemplo, organizando um horário para que ele possa revisitar as matérias que já foram trabalhadas com o professor em sala de aula. Entre as novidades, o governo apresentou uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para diminuir a evasão dos alunos. Então ele emite um relatório, avisa qual é a área responsável por aquele motivo principal e aí ele já propõe um protocolo de evasão, de controle de evasão para aquele aluno. Seja pelo computador, celular ou até mesmo pela TV através de sinal digital. O conhecimento vai chegar a quem mais interessa, os alunos. E para que nenhum estudante fique de fora, foi preciso uma parceria das operadoras de telefonia celular com o governo estadual para fornecer acesso gratuito à internet. Nesta fase, não haverá faltas, nem provas de conhecimento. A ideia é fornecer conteúdo e interação, ainda mais nesse momento de isolamento social. Nós estamos chamando de fase 1 a este período de recesso. Por exemplo, então as atividades que a gente vai fornecer agora, elas não contarão como calendário. Atividades que contarão como calendário somente após dia 21 de abril. A partir disso, na fase 2, nós teremos rotinas novas estabelecidas com horários por etapa, por séries, e teremos canais também onde os professores poderão interagir com seus alunos. Tele Brasil Notícias. Muito bem, hoje nós vivemos um momento de isolamento, né? Aqui em São Paulo principalmente e em outras cidades também. Agora, quem é que decide pelo isolamento da sua cidade? É o prefeito, é o governador, é o presidente? A saúde informou que a decisão de isolamentos social é de cada estado, então de cada governador, de cada prefeito. O ministro da Saúde informou que a decisão de isolamento depende de cada gestor estadual, mas que a população
também tem que fazer a sua parte. Então observe bem as orientações médicas para que você não caia na situação aí de estar aí contaminado pelo Covid-19 ou mesmo pelo vírus em si, que está atacando várias pessoas, que é o coronavírus. Observe, lave bem as mãos, cuide aí da sua higiene pessoal. Se você está na idade acima de 60 anos, procure se preservar, use a máscara, que é uma coisa essencial, mas acima de tudo, procure observar as orientações médicas certas e respeite a regularização, porque as autoridades estão fazendo algumas leis de regularização para que você possa preservar a sua vida. Já imaginou você ir parar no hospital e às vezes, no momento que você vai no hospital, não vai ter ali um local para que você possa ser atendido. Mas vamos observar essa informação sobre a decisão de isolamento de quem é a autoridade e a responsabilidade. A decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. O momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente, se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, que é apresentado a você na sexta-feira às 11 horas da manhã e também é apresentado na terça-feira às 17 horas. E lembramos que você que tem família deve estar preocupado nesse momento em que você está aí na sua casa, neste isolamento social, né? O que fazer então com as contas? Lembre-se que as famílias do programa Tarifa Social terão isenção do pagamento de luz. Então as famílias inscritas no programa Tarifa Social não vão precisar pagar a conta de energia elétrica pelos próximos 3 meses. Isso mesmo, a medida provisória foi assinada na semana passada e já está inclusive valendo. Então, fique atento aí, você que está nesse programa ou tem aquele consumo abaixo de 200, né? É a vantagem residencial, né? Vamos à matéria. A dona de casa Eurides, que mora em Chapuri, no Acre, é uma das beneficiadas com a medida provisória. Para ela, o anúncio veio em boa hora. Espero que para mim melhore mais, que a luz para mim estava vindo R$100. Espero que agora vai melhorar mais, agora para mim, nesse final de mês. A isenção vale para quem consome até 220 kWh por mês e vai de 1º de abril até 30 de junho. Mas para ter direito ao benefício, o consumidor deve estar inscrito na Tarifa Social, um programa que já garante desconto para as famílias de baixa renda. O presidente Jair Bolsonaro comentou a medida no pronunciamento em rede nacional desta quarta-feira. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses.
atendendo a mais de 9 milhões de famílias que tenham suas contas de até R$ 150. Serão repassados às distribuidoras de energia elétrica 900 milhões de reais. Os recursos virão da conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. Tele Brasil Notícias. Você, no seu lar, como dona de casa, ou você mesmo, meu amigo, faz a limpeza do seu lar? Agora, existe alguma forma correta de usarmos ali aquela água sanitária para realizarmos a limpeza de nosso lar? O Conselho Federal de Química lançou uma cartilha que mostra a forma correta de se usar a água sanitária para limpar a casa, e justamente nesta época de pandemia do novo coronavírus. Então preste atenção. E olha, uma observação. É inclusive mostrado ali que quando a pessoa tem tapetes na sua casa, na entrada da casa, o conselho está orientando a deixar em cima deles um pano de chão molhado com a solução diluída de água sanitária, que você vai aprender aí na matéria. A proporção é de meio copo do produto para 2 litros de água. É claro, quando lavar o pano é preciso tomar os cuidados que são o seguinte, para não se contaminar, viu? Então observe bem, mas acompanhe as informações nesta matéria. O produto está sobrando nas prateleiras e é um dos mais baratos da seção de limpeza. Custa em média R$ 4,00. Mas para eliminar o coronavírus de verdade, tem que saber usar a água sanitária. Na hora de comprar, confirme se a concentração do cloroativo está entre 2% e 2,5%. A informação fica aqui atrás no rótulo e tem a ver com a eficácia do produto. E não adianta nada usar ele puro, como muita gente tem feito por aí. Na água sanitária pura, no pH que ela apresenta, que é de 11,5 a 13,5, você não tem a substância responsável pelo processo de desinfecção, que é o ácido hipocloroso, forma HClO. Para que esta substância responsável pelo processo de desinfecção apareça, nós precisamos diluir esta água sanitária, adicionar nela quantidades de água. E para isso que nós preparamos a solução diluída. Quando se adiciona água, se reduz o pH e nós temos a presença do ácido hipocloroso no meio. Segundo a cartilha do Conselho Federal de Química, o correto é usar 25 ml de água sanitária para cada litro de água pura. Pessoas estão preparando essa solução em baldes. E não é assim que se faz. Você tem que medir 25 ml, colocar em 1 litro de água em um frasco e guardar tampado. O balde é aberto, permite a penetração de luz e isso altera a qualidade da água sanitária. Outro erro fortíssimo que eu vi, estão colocando o pano dentro deste balde com a solução diluída, passa numa mesa e volta o pano para o balde. Você está trazendo a sujeira da mesa para dentro do balde e isso prejudica a sua solução e ela perde a potência de desinfecção e não mata o coronavírus. A solução pode ser usada em quase tudo, só evite passar na tela do celular. E se for limpar piso, sola de sapato ou banheiro, adicione 50 ml de água sanitária na mistura. Seguindo essas recomendações, o coronavírus é eliminado em até 20 segundos. Dessa forma, você não permite o coronavírus entre na sua residência. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e olha, você observou que com o isolamento social, nós estamos tendo aí nos nossos céus, de nossas cidades, de nosso país, menos poluição e a natureza está mais presente? Esse é um dos efeitos do novo coronavírus que está nos céus aqui de São Paulo, onde se observou aí inclusive pôr do sol com nuvens e coloridos diferentes nos céus e mais. Realmente repovoando aquilo que nunca ninguém havia observado mais de perto no corre-corre do seu dia a dia. E nem é preciso, inclusive, sair de casa para ouvir a festa na Rua dos Pássaros, enfim, das árvores que ganham vida até com o vento e com as mudanças de estações.
Ainda é difícil enxergar, mas sons piam com clareza no quase silêncio produzido pela quarentena. Tem mais passarinho cruzando a cidade, porque em uma semana caiu pela metade a poluição causada principalmente pelos veículos. São dados estatísticos que provam uma contradição. A Covid-19 ataca os pulmões, mas o coronavírus tem feito a cidade respirar melhor por causa do distanciamento social. Sem a cortina de fumaça dos monóxidos de carbono, dos óxidos de nitrogênio, tem menos carro, tem mais céu azul. E os passarinhos, antes escondidos entre galhos, troncos e folhas, agora ciscam nas ruas, trepam nos muros. E cantam como sempre cantaram, mas a gente não ouvia. Não há nada de bom em uma doença que, além de tudo, impede o contato físico, ainda que não o contato humano. Os passarinhos também vivem em bando, constroem seus ninhos. E agora que podem sair para passear, ao contrário de nós, os confinados, trabalham duro espalhando sementes. Este ano, a primavera promete. Tele Brasil Notícias. E agora chegou aquele momento da parte jurídica do Tele Brasil Notícias, onde nós damos aqui algumas informações sobre aquilo que é decidido no STJ, sobre assuntos do dia a dia, assuntos comerciais e empresariais também. Bom, aconteceu que para a quarta turma do STJ, a falta de informação sobre preço por si só não caracteriza propaganda enganosa. Uma empresa, inclusive, foi condenada pela prática de propaganda enganosa por omissão. Porém, é exigido a comprovação daquela informação que foi ali negada, ou sobre produto, ou sobre a qualidade do produto ou serviço, ou sobre as reais condições para que você venha contratar aquele produto ou venha comprá-lo, né? É uma análise que deve ser levada em conta o tipo de público-alvo e também do anúncio publicitário. Mas vamos entender com maiores detalhes esta decisão do STJ aqui no Tele Brasil Notícias. Superior Tribunal de Justiça entende que falta de informação sobre preço por si só não caracteriza propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, mostra que a publicidade deve conter informações corretas, precisas, com preços e prazos de validades, entre outras informações importantes. Mas o advogado Isley Dutra explica que existem situações em que omitir informação não caracteriza propaganda enganosa. Não é toda e qualquer omissão que se caracteriza no conceito de propaganda enganosa, mas somente aquela capaz, aquela apta a gerar no consumidor um erro, seja de quantidade, de qualidade, de preço. No Maranhão, o Ministério Público propôs uma ação contra a operadora de telefonia Vivo após receber denúncia de consumidores sobre panfletos de propaganda de aparelhos celulares distribuídos em uma loja. Para o MP, houve propaganda enganosa por omissão, pois o anúncio não informava os preços dos aparelhos. A Vivo e a loja foram condenadas a pagar R$10 mil de indenização por dano coletivo aos consumidores. No recurso especial ao STJ, a Vivo alegou que o CDC não exige em peças publicitárias detalhes sobre o produto, como origem e prazo de validade. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, concordou, até porque, segundo ele, seria impossível devido à limitação de tempo e espaço das peças publicitárias. O ministro lembrou ainda que o conceito de publicidade enganosa está intimamente ligado à falta de veracidade, que pode decorrer tanto da informação falsa quanto da omissão de dado essencial. A quarta turma determinou, então, que o Tribunal de Justiça do Maranhão analise novamente o processo para só, então, concluir ou não pela caracterização de publicidade enganosa. Tele Brasil Notícias.
Já vem aí Tele Brasil no Esporte no ar para você. Você está no Tele Brasil Notícias e você participa conosco através do nosso Facebook, dando a sua opinião, que é Tele Brasil Notícias, ou então manda aí o seu recado para nós ou para a redação através do nosso Gmail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Muito bem, vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre motoristas. Isso mesmo, você que é motorista de aplicativo, tem uma coisa boa aí. Bom, antes de falarmos sobre esse assunto, hoje estaremos trazendo aqui para você também alguma coisa diferente. Isso, para você que gosta aí daquela boa alimentação, vamos estar aí apresentando então a matéria hoje e de como você prepara aí o escondidinho de carne seca do chefe especializado em cozinha e também da chefe Nalva. Vamos observar. Meu nome é Nalva, sou cozinheira aqui no Centro de Tradições Nordestina. Hoje eu vou apresentar para vocês a receita de escondidinho de mandioca com carne seca. Eu vou apresentar para vocês os nossos ingredientes. Cebola, temperinho Ana Maria, carne seca desfiada, queijo mussarela, leite de coco, creme de leite, requeijão e não poderia faltar a mandioca, né? Ó, eu vou usar 200 gramas de manteiga, uma colher de sopa de cebola batida, deixar um pouquinho dourar. Agora que a cebola já está douradinha, vou usar o temperinho Ana Maria. Eu vou jogar a mandioca cozida, amassada. Aí eu vou usar uma garrafinha de leite de coco, creme de leite e 200 gramas de requeijão. Essa é a nossa massa, né? Agora eu vou misturar ela. Agora que a massa já está bem cremosa, ela está pronta. Agora nós vamos montar o escondidinho. É muito fácil, simples, todo mundo pode fazer em casa. A receita é muito facinha e saborosa. Olha essa massa e a consistência. Aqui nós vamos usar carne seca, tá? Fazer uma camada de carne seca. Nós vamos jogar um pouco de queijo mussarela e mais uma camada de massa. Então, queijinho para gratinar. E vai ao forno 5 a 10 minutinhos, depende da temperatura do forno. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você é motorista de aplicativo? Preste atenção, porque o Senado aprovou ali a redução do repasse que você faz para o aplicativo. Exatamente. O repasse de motoristas para a empresa de aplicativo deve ser reduzido em 15% até 30 de outubro, exatamente. A medida está prevista na PL 1179 de 2020, que foi aprovada pelo Senado para que justamente venha flexibilizar as regras do direito privado na crise econômica do coronavírus. A pandemia do coronavírus trouxe consequências negativas para a economia do país e para as pessoas. O Senado agiu de pronto, com projetos abrangentes em sintonia com a população. Depois de perder o emprego de manobrista de cargas no aeroporto, Orlando, pai de 2 filhos menores, foi à luta. Mas o movimento nas ruas é pequeno e os clientes muito poucos. Caiu bastante a demanda, está complicado. A gente não tem muito
apoio dos aplicativos. Estou vendo aí que você também trabalha na entrega aí de comida, né? Também. As entregas de comida a gente fica totalmente desamparado, porque a gente trabalha no tempo e é mais fácil a gente pegar a doença ciclista do que no carro. O projeto aprovado no Senado prevê que as empresas de aplicativos reduzam as taxas cobradas dos motoristas em no mínimo 15% até o dia 30 de outubro deste ano. Tem um projeto aí que vai diminuir o que os aplicativos tiram de vocês. O que você acha? Não, acho bom. Na Uber mesmo já caiu bastante, né? Já está bem baixo. A medida beneficiará milhares de trabalhadores, de profissionais que trabalham como motoristas de aplicativo e que estão expostos diuturnamente ao risco de contaminação. Nada mais justo do que garantir o mínimo de proteção a esses profissionais, uma vez que não possuem nenhum direito perante a CLT. Ou seja, não tem férias, 13º, fundo de garantia, descanso remunerado, plano de saúde, seguro-desemprego, entre outros. Nesse momento de pandemia, as empresas têm o dever de dar a sua contribuição e ter a sensibilidade de olhar para aqueles que estão mais vulneráveis. A gente tem que desejar o bem para todos e para aquelas pessoas que estão doentes. Primeiramente, oração. Depois, segunda opção é usar. Não primeiro acordar para usar para depois pedir a Deus. Aí já viu um bocado de tragédia no mundo, coisa ruim, e aí agora? Aí fica pesado. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias, mas aqui a gente também fala de muitas polêmicas, né? Você acha que é correto você utilizar aí a máscara para te proteger nesse momento aí, desse acontecimento de pandemia no mundo todo? Bom, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara de proteção sempre que for sair da sua casa. Essa é a recomendação. Mas muita gente, a gente observa, não tem esse cuidado. Então o Ministério da Saúde recomendou o uso de máscara de proteção sempre que você for se locomover. Em função do quê? Durante a pandemia do coronavírus. Mas vamos ouvir essa informação ali apresentada através do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda a utilização de máscaras de proteção sempre que for necessário sair de casa. Com a pandemia do novo coronavírus, as máscaras sumiram das prateleiras, mas é possível fazer em casa. Para isso, você deve utilizar 2 camadas de pano. Além disso, a máscara deve ter tiras ou elásticos para ser amarrada acima das orelhas e abaixo da nuca e assim ficar ajustada ao rosto para cobrir completamente a boca e o nariz, além de não deixar espaços descobertos nas laterais. Vale lembrar que as máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas. A barreira física é eficiente no combate ao vírus e deve ser trocada a cada 2 horas. Por isso, é recomendado que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Ao sair de casa, você deve levar uma sacola para guardar a máscara que já foi utilizada. A higienização também é muito importante. Após o uso, é necessário lavar com água sanitária e deixar de molho por cerca de 10 minutos. Seguindo essas recomendações, é possível fazer uma máscara eficaz e se proteger do novo coronavírus. Amanda Nascimento, para a Rede Alesp. Tele Brasil Notícias.
E vem aí, Polícia em Ação. Muito bem, uma das grandes dificuldades hoje no Brasil é você, ou eu, ou qualquer pessoa, que estamos vulneráveis às circunstâncias em função de perda de emprego, de perda de ganho. A gente que trabalha por conta própria é bem complicado, né? Então, foi lançado o projeto Brasil Acolhedor. Exatamente. Ele foi lançado em Brasília e o objetivo dele é uma parceria entre o governo federal e a sociedade civil para promover ações de apoio à população mais vulnerável durante a pandemia do coronavírus. Vamos observar este lançamento desta campanha ou desse projeto Brasil Acolhedor. O Brasil Acolhedor une o governo federal e sociedade civil em ações de voluntariado para apoiar a população mais vulnerável, que vive em regiões carentes nesse momento de pandemia de coronavírus. O foco é no apoio aos idosos de baixa renda, beneficiários do Bolsa Família ou que vivem em instituições de longa permanência, como asilos. Pessoas em situação de rua ou com deficiência também estão no grupo. O objetivo é diminuir os impactos da doença e melhorar as condições sanitárias dessas pessoas. Em todas as frentes, buscar o equilíbrio entre a saúde, a prevenção, a proteção à vida, mas também com um olhar muito especial para que o drama do desemprego, da fome e da miséria não assole o nosso Brasil. Neste momento de crise, de fato, ninguém vai ficar para trás. O projeto vai atuar em duas frentes, uma com a doação de cestas básicas e itens de higiene e outra com a seleção de organizações da sociedade civil e pessoas físicas. O programa Pátria Voluntária fica à frente do projeto pelo governo federal. Já a iniciativa Transforma Brasil, que reúne 500 mil voluntários cadastrados, representa a sociedade civil. A ideia é fortalecer instituições sem fins lucrativos que fazem trabalho voluntário. Com o lançamento do projeto Brasil Acolhedor, com o governo federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. Vamos vencer esse desafio juntos. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil no Esporte. Notícias do mundo esportivo. E começamos o nosso quadro de esporte hoje falando das ações sociais dos clubes esportivos diante aí da pandemia do coronavírus que está afetando o mundo todo. Muitas entidades fazendo ações sociais para ajudar a população mais carente. E a partir da quarta-feira última, dia 8 de abril, o Ministério da Defesa deu início à entrega de kits de alimentação às famílias de crianças e jovens atendidas pelo programa Forças no Esporte, o PROFESP. A iniciativa é mais um resultado da parceria entre o MD e o Ministério da Cidadania, que também integra o programa. A pasta, inclusive, disponibilizou os recursos financeiros para a montagem dos kits e as Forças Armadas que executam o programa estão responsáveis pela distribuição, utilizando sua capilaridade em todo o território nacional. O PROFESP beneficia 30 mil crianças, para quem não sabe, e jovens em situação de vulnerabilidade social. E aí está registrado o nosso Tele Brasil no Esporte no ar, hoje especialmente para você. Até lá! Tele Brasil no Esporte.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. Muito bem, está começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje. E hoje vamos falar justamente das ações da polícia em função deste período em que vivemos de isolamento social durante o coronavírus. E veja, a polícia está atuando, gente. Não esqueça disso. Tanto é que, enquanto a criminalidade, pessoa a pessoa, parece que deu uma reduzida, tráfico de drogas e outros acontecimentos continuam. Tanto é que o TOR prendeu o traficante transportando nada menos do que 760 quilos de maconha. Isso mesmo. Eles foram vistoriar um veículo onde localizaram esta quantidade de maconha, distribuída inclusive em vários tabletes. E olha só, no dia 4 que aconteceu isso. Ele foi preso em flagrante, o criminoso, né? Transportando então toda essa quantidade, 760 quilos, de maconha na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Salete. Então os policiais militares, aliás, de parabéns, do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, realizavam o patrulhamento quando tentaram abordar o carro que era conduzido por um homem, o qual, não respeitando as autoridades, desobedeceu ali a ordem de parada e tentou fugir. Mas o que aconteceu? Deve ter corrido um pouquinho, né? Mas foi detido. E justamente aos policiais verificarem, vistoriarem o veículo, foi onde foi encontrado 760 quilos de maconha, distribuído de forma em vários tabletes. O criminoso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Jales, onde ficou preso. Gente, tá complicado, né? Mas esse é o nosso pequeno Polícia em Ação de hoje, que vai ficando por aqui. Polícia em Ação. Muito bem, esse foi o Tele Brasil Notícias, sempre com a medida certa do nosso telejornal de hoje, feito especialmente para você. E agradecemos a sua audiência, paciência em estar nos acompanhando. E mais, o seu clique também no YouTube, no Tele Brasil Notícias, é muito importante. Obrigado. Queremos também lembrar que a nossa programação é apresentada também na sexta-feira às 11 horas da manhã e na terça-feira às 17 horas. Com mensagem final, cuide-se bem, vivemos um momento de isolamento social. Apesar do isolamento, a convivência dentro do lar é bem difícil. Faça atividades com seus filhos, entre em contato via telefone ou WhatsApp, assim por diante, pela internet com seus parentes. E outra, procure ter aí algo para fazer. Você que é aluno de alguma escola, faça as lições de casa que vai ajudá-lo a se interessar por outros assuntos. Você que é pai, procure estar atento aí ao seu filho, participe com ele, além de trabalhar aí online, acompanhe. Você que é esposa também, cuide bem da sua família, que é um momento de interação social de todos, né? E, acima de tudo, a higiene, pessoal, é a coisa mais importante nesse momento. Ao sair à rua, tenha a sua máscara, lave ela em casa ao retornar, procure também lavar sempre as mãos, use álcool gel se você tem ele ao seu alcance e, mais ainda, siga as orientações das autoridades de saúde de sua região, do seu estado, do seu município, do seu país, que está sintonizando aqui o Tele Brasil Notícias. E como mensagem final, acima de tudo, não podemos deixar de esquecer que nós nos cuidamos, vamos estar cuidando também do nosso próximo. E demonstrar amor ao próximo é justamente isso. Cuidarmos de nós, da nossa saúde, em prevenção de que outros também não venham a ser contagiados pelo coronavírus e assim por diante. E uma coisa importante, não fique quebrando a cabeça com os acontecimentos, com a parte financeira. Confie em Deus e as coisas vão no tempo certo voltar ao normal.